Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Kevin Hartman nunca imaginou que a sua vida perfeita se desmoronaria numa tarde de terça-feira qualquer, entre um prato de tacos e uma conversa com o seu melhor amigo. Mas foi exatamente isso que aconteceu, e de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Kevin tinha 36 anos e trabalhava como engenheiro civil em Austin, Texas, uma cidade que crescera tanto quanto a sua própria carreira nos últimos anos. Ele era meticuloso, organizado, o tipo de pessoa que sempre tinha um plano B. A sua esposa, Amanda, de 33 anos, era analista de marketing numa das grandes empresas de tecnologia que transformaram Austin num polo de inovação. Conheceram-se numa conferência profissional 5 anos antes, casaram-se após um ano de namoro intenso e construíram o que qualquer um de fora consideraria uma vida invejável. Uma casa num bairro tranquilo, 2 carros na garagem, viagens anuais para destinos exóticos e, agora, a cereja no topo do bolo. Liam, o filho de 6 meses, o bebê mais bonito que Kevin já vira. Os primeiros meses após o nascimento de Liam foram, como esperado, um turbilhão de fraldas, biberões às 3 da manhã, crises de choro inexplicáveis e uma exaustão que Kevin nunca conhecera. Mas ele amava cada segundo. Adorava chegar a casa, depois de um longo dia, a rever projetos de pontes e edifícios e encontrar o filho a sorrir no seu carrinho. Adorava dar banho a Liam, trocar as suas roupas minúsculas, sentir o seu pequeno peso a adormecer contra o seu peito. Amanda tirara uma licença de maternidade de 6 meses, e Kevin achava que ela se estava a adaptar bem, ou pelo menos era nisso que ele queria acreditar. A verdade é que, nas últimas semanas, Amanda parecia diferente, mais distante. Estava sempre agarrada ao telemóvel, a sorrir para o ecrã de uma forma que Kevin não havia sorri para ele há meses. Quando ele perguntava o que era tão engraçado, ela dava respostas vagas. Ah, são só as raparigas do trabalho a partilhar coisas parvas no nosso grupo. Kevin queria acreditar nela. Precisava de acreditar nela. Afinal, Amanda estava prestes a voltar ao escritório depois de 6 meses em casa. Fazia sentido que ela quisesse reconectar-se com os colegas, certo? Ele tentava ser o marido compreensivo, o parceiro que não sufocava, que confiava. Foi essa confiança que começou a ruir naquela terça-feira de março, enquanto Kevin almoçava com Greg Mitchell, o seu melhor amigo desde a faculdade. Encontravam-se 1 ou 2 vezes por mês num restaurante mexicano a meio caminho entre os seus escritórios. Greg era arquiteto, extrovertido e direto. O oposto de Kevin em muitos aspectos, mas eles entendiam-se perfeitamente. Naquele dia, porém, Greg estava estranho. Mexia nervosamente no guardanapo, evitava o olhar de Kevin e empurrava a comida no prato sem comer. Meu, o que se passa? Parece que viste um fantasma, brincou Kevin, embora a sua voz carregasse uma nota de preocupação. Greg suspirou profundamente, pousou o garfo e olhou Kevin diretamente nos olhos. Kevin, preciso de te dizer uma coisa, e não vais gostar. O estômago de Kevin contraiu-se instantaneamente. Algo no tom de Greg, na seriedade da sua expressão, disparou todos os alarmes na sua cabeça. O que aconteceu? Perguntou Kevin, já a sentir o coração a acelerar. Greg tirou o telemóvel do bolso, desbloqueou-o e, depois de hesitar por um segundo, que pareceu uma eternidade, virou o ecrã na direção de Kevin. A fotografia era cristalina. Amanda, a sua esposa, sentada à mesa de um restaurante sofisticado, que Kevin reconheceu como um dos mais caros da cidade. Ela sorria, inclinada para a frente, e ao seu lado, tão perto que os ombros se tocavam, estava um homem que Kevin nunca tinha visto. Parecia um executivo, com um corte de cabelo impecável e uma camisa social bem passada. Mas o que fez o sangue de Kevin ferver
Não foi a proximidade física, foi a mão. A mão daquele homem estava pousada sobre a de Amanda, na mesa, num gesto íntimo e familiar que não deixava margem para a interpretação. Amanda não se afastava, estava a sorrir. Onde conseguiste isto? Perguntou Kevin, a voz mais áspera do que pretendia. Greg respirou fundo. A minha prima Carla trabalha como recepcionista nesse restaurante. Ela enviou-me esta foto ontem à noite. Kevin, ela disse que já viu a Amanda lá com esse tipo várias vezes nas últimas semanas. Sempre ao almoço, sempre na mesma mesa de canto, sempre assim. Greg fez um gesto vago com a mão, como se as palavras lhe falhassem, mas Kevin entendeu perfeitamente. Ele pegou no telemóvel de Greg, ampliou a foto e memorizou cada detalhe. O carimbo de data e hora no canto. 2 dias antes, quinta-feira, 13h20. Ele lembrava-se bem daquele dia. Amanda dissera que ia encontrar-se com velhos amigos do trabalho para pôr a conversa em dia antes de regressar oficialmente ao escritório. Kevin ficara em casa a trabalhar remotamente, a cuidar de Liam, a aquecer biberões, a trocar fraldas. Enquanto isso, Amanda estava ali, com ele. Quem é este tipo? Perguntou Kevin, devolvendo o telemóvel. Greg abanou a cabeça. A Carla não sabe o nome dele, mas disse que ele paga sempre com um cartão da empresa. Parece ser da empresa da Amanda. Uma onda de náusea atingiu Kevin. Ele pegou na carteira, atirou dinheiro suficiente para a mesa para cobrir as 2 refeições e levantou-se. Desculpa, Greg. Tenho de ir. Greg agarrou-lhe o braço. Kevin, pensa antes de fazeres alguma coisa. Talvez não seja... Mas Kevin já estava a sair, a mente a mil, o coração a bater com tanta força que o sentia nas têmporas. Eram 2 da tarde, quando Kevin chegou a casa. Cancelara todas as reuniões da tarde, enviando um e-mail vago sobre uma emergência familiar. Tecnicamente, não era mentira. A sua vida familiar estava, naquele preciso momento, a desmoronar-se. Ele estacionou na garagem, respirou fundo 3 vezes a tentar acalmar-se e entrou pela porta da cozinha. A casa estava silenciosa, exceto pelo som abafado da televisão vindo da sala de estar. Amanda estava no sofá de calças de fato de treino e uma t-shirt larga, o cabelo num coque desarrumado. Parecia o retrato de uma mãe, exausta, que passara o dia a cuidar de um bebê. Liam dormia tranquilamente no seu carrinho, ao lado dela. Amanda segurava o telemóvel, a rir-se baixinho de algo no ecrã. Quando ouviu Kevin entrar, olhou para cima, surpreendida. Querido, o que fazes aqui? Pensei que tinhas reuniões até às 5. Kevin não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, a olhá-la, a mulher com quem se casara, com quem construíra uma vida, com quem tivera um filho, o bebê que agora dormia inocentemente a poucos metros de distância. Tentou reconciliar a mulher no sofá com a mulher na fotografia. Seriam a mesma pessoa? Como é que ela podia parecer tão normal? Ele tirou o telemóvel do bolso, abriu a foto que Greg lhe enviara e caminhou até o sofá. Sem uma palavra, deixou o telemóvel cair na mesa de centro, com o ecrã virado para cima, exibindo a imagem condenatória. Por que não me dizes quem ele é? Disse Kevin, a voz assustadoramente calma. Amanda olhou para o telemóvel. E Kevin viu o momento exato em que ela entendeu. Viu a cor desaparecer do seu rosto, os seus olhos arregalarem-se, as suas mãos começarem a tremer. Ela abriu a boca, fechou-a e abriu-a novamente. Kevin, eu posso explicar. Essas palavras, as malditas palavras que todos os traidores dizem. Uma raiva fria espalhou-se pelo peito de Kevin. Então explica, disse ele, cruzando os braços. Estou à espera. Enquanto eu me mato a trabalhar para sustentar esta casa, enquanto estou aqui a cuidar do nosso filho, para que possas ter tempo livre. Tu tens almoços românticos com outro tipo. O nosso filho tem 6 meses, Amanda. 6 meses. Amanda levantou-se do sofá.
as mãos estendidas num gesto suplicante. Kevin, não é o que pensas. Ele é só um colega, o James. Trabalhamos juntos no departamento de marketing. Ele tem me ajudado a preparar-me para voltar ao escritório, a pôr-me a par dos projetos, das mudanças. Kevin interrompeu-a com uma gargalhada amarga. Um colega que põe a mão na tua num restaurante chique. Um colega com quem vais almoçar às escondidas. A mentir ao teu marido sobre onde estás. O meu amigo tem fotos, Amanda. Não só esta, várias de semanas diferentes. Sempre os dois, sempre no mesmo restaurante, sempre assim. Ele pegou de volta no seu celulóvel e percorreu as outras imagens que Greg enviara. Cada uma era uma facada no estômago. Amanda e James a rirem juntos. Amanda e James a saírem do restaurante lado a lado. Amanda e James no estacionamento, ele a tocar-lhe no braço. Quantas vezes, perguntou Kevin, quantas vezes olhaste nos meus olhos, me beijaste, dormiste na minha cama, pegaste no nosso filho e depois foste encontrar-te com ele? Amanda começou a chorar, lágrimas grossas a escorrerem-lhe pelo rosto. Kevin, por favor, ouve-me. Eu não te traí. Não aconteceu nada entre nós. É só amizade. Amizade? Kevin praticamente cuspiu a palavra. Achas que sou idiota? Achas que não consigo ver a forma como estás a olhar para ele nestas fotos? A forma como ele está a olhar para ti? Por Deus, Amanda, vocês parecem um casal. Amanda deixou-se cair de volta no sofá, o rosto entre as mãos, a soluçar. Eu sentia-me sozinha, disse ela entre soluços. Tu estavas tão focado no bebê, a montar o quarto, a ser o pai perfeito. Eu sentia-me invisível. O James, ele ouvia-me. Ele fazia-me sentir que eu ainda era interessante, que não era apenas uma mãe. Kevin sentiu-se como se tivesse levado um soco. Eu estava focado em ser pai, porque tivemos um filho, Amanda, o nosso filho. Desculpa se achei que isso era uma prioridade. Desculpa se achei que construir uma família significava alguma coisa. Ele passou a mão pelo cabelo, a tentar manter o controlo. E mesmo que eu tivesse sido o pior marido do mundo, isso não te dá o direito de fazer isto. Vieste ter comigo, falaste comigo? Não, escolheste andar às escondidas com outro homem. Amanda tentou aproximar-se, mas Kevin recuou. Ainda não aconteceu nada, Kevin. Juro, nós só conversamos, só almoçamos juntos. Eu nunca te traí fisicamente. Kevin olhou para ela com uma expressão que Amanda nunca vira, uma mistura de desprezo e algo pior, uma profunda desilusão. Ainda? Repetiu ele. Disseste ainda, o que significa que estavas a considerar. Estavas a pensar em trair-me enquanto eu cuidava do nosso filho recém-nascido. Tens alguma ideia do quão doentio isso é? Ele pegou nas chaves do carro. Vou-me embora. Vou ficar em casa da minha mãe por uns dias. Preciso de pensar. Amanda levantou-se desesperada. Não leves o Liam, por favor. Kevin olhou para o filho, a dormir, e depois de volta para Amanda. Não o vou levar agora, mas não penses que isto acabou. Ele saiu, deixando Amanda a chorar na sala de estar. Nos dias que se seguiram, Kevin agiu com uma determinação que não sabia que possuía. Consultou um advogado de divórcios, um dos melhores de Austin, especializado em direito da família. O advogado, um homem de meia-idade chamado Robert Chan, ouviu toda a história, analisou as fotos e abanou a cabeça. Tens um caso sólido. A infidelidade emocional pode ser difícil de provar, mas estas evidências são muito fortes. Vamos precisar de mais. Kevin seguiu o conselho de Robert. Contratou um especialista em recuperação de dados que acedeu à cópia de segurança do iCloud de Amanda. O que ele encontrou foi devastador. Mensagens entre Amanda e James que começaram inocentemente 3 meses antes, logo após o nascimento de Liam. Foi ótimo falar contigo hoje. Sinto falta daquelas conversas do escritório, mas rapidamente escalaram.
Fazes-me rir de uma forma que eu não ria há meses. Penso em ti quando deveria estar a pensar noutras coisas. Às vezes pergunto-me como teriam sido as coisas se nos tivéssemos conhecido mais cedo. E depois, a mensagem que apagou qualquer dúvida na mente de Kevin. Estou presa, James. O Kevin é um bom homem, mas ele não é você. Preciso de esperar pelo momento certo. Kevin sentiu-se como se tivesse sido baleado. Leu e releu aquela mensagem à procura de outra interpretação, mas não havia nenhuma. Amanda estava a planear deixá-lo. Estava apenas à espera do momento certo. Robert Chen, ao ver as mensagens, quase sorriu. Isto muda tudo. Ela não está apenas envolvida emocionalmente. Ela está a planear. Isso mostra intenção, premeditação. Vamos usar isto. Kevin também descobriu, através dos extratos bancários conjuntos, algo que lhe escapara. Amanda fizera compras em lojas de luxo nas últimas semanas, incluindo lingerie de uma boutique francesa que Kevin sabia que ela nunca usara com ele. Havia também despesas de restaurantes caros, em dias em que ela afirmara estar a descansar em casa. As mentiras eram mais profundas do que ele imaginara. Mas a verdadeira reviravolta veio quando Robert, a fazer a sua devida diligência, investigou James. Descobriu-se que James não era apenas um colega solteiro e disponível. Era casado há 8 anos, com 2 filhos pequenos. A sua esposa, Melissa, era professora primária e não fazia ideia do que o marido fazia durante a hora de almoço. Depois de muito pensar, Kevin tomou uma decisão difícil. Pediu a Robert para contactar Melissa. Ela merecia saber. Encontraram-se num café neutro. Melissa era uma mulher pequena, de cabelo escuro e olhos gentis, que ficaram vermelhos quando Kevin lhe mostrou as provas. Ela não chorou à frente de um estranho, mas Kevin viu como as suas mãos tremiam enquanto segurava as fotos. Obrigada por me contar. Foi tudo o que ela disse, a voz firme, apesar da dor óbvia. Melissa agiu rapidamente. Confrontou James naquela mesma noite. A discussão foi ouvida pelos vizinhos, mas ela não parou por aí. Como professora, lidava com regras e políticas diariamente e sabia exatamente o que fazer. Pegou em todas as provas que Kevin partilhara, adicionou as suas próprias descobertas das mensagens de James e enviou um e-mail formal aos recursos humanos da empresa de tecnologia onde tanto James como Amanda trabalhavam. O e-mail detalhava uma relação imprópria entre 2 funcionários, incluindo o uso de horas de trabalho para encontros pessoais e possíveis violações da política de conduta da empresa. A empresa levou a queixa a sério, muito a sério. Numa semana, tanto James como Amanda foram chamados para reuniões separadas com os RH. A empresa tinha uma política rigorosa contra relações que pudessem comprometer o ambiente profissional ou criar conflitos de interesse. Pior para James, ele era supervisor sênior, tecnicamente, numa posição de autoridade sobre Amanda na hierarquia da empresa. Isso transformava a relação numa potencial violação por abuso de poder. James foi despedido após uma investigação interna revelar que usara cartões corporativos para pagar múltiplos almoços com Amanda, categorizando-os falsamente como reuniões de desenvolvimento de equipa. Amanda recebeu uma advertência formal, por escrito, e foi colocada em período probatório de 90 dias. Qualquer outro deslize significaria despedimento imediato. Enquanto isso, o processo de divórcio avançava. Kevin mudara-se para um apartamento temporário e lutava pela custódia principal de Liam. Amanda, desesperada, argumentava que era a mãe, que passara os primeiros 6 meses a cuidar do bebê, que tinha um vínculo especial, mas Robert Chen foi implacável. Apresentou as mensagens que mostravam que Amanda via o casamento como uma prisão e esperava pelo momento certo para sair. Mostrou as despesas inexplicadas, as mentiras documentadas, o comportamento errático.
Na audiência de custódia temporária, a juíza era uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa, chamada Harriet Morrison. Ela ouviu ambos os lados, reviu as provas e depois olhou diretamente para Amanda. Senhora Hartman, a senhora colocou uma relação extraconjugal acima das suas responsabilidades para com o seu filho recém-nascido. As provas mostram um claro padrão de engano, desonestidade e desrespeito, não apenas ao seu casamento, mas à integridade da família que ajudou a criar. Ela bateu com um martelo. Custódia principal, concedida ao Sr. Hartman. A Sra. Hartman terá visitas supervisionadas em fins de semana alternados, até demonstrar estabilidade emocional e compromisso adequado. Amanda saiu da audiência devastada. Tentou contactar James à procura de algum conforto, algum sinal de que tudo o que arriscara valera a pena. Mas James mudara de número, bloqueara-a em todas as redes sociais e voltara para Melissa a implorar por perdão. Melissa aceitou-o de volta, não por amor, mas pelos filhos, embora todos soubessem que o casamento deles nunca mais seria o mesmo. Para Amanda, as coisas só pioraram. 3 meses após a advertência, o seu desempenho no trabalho caíra a pique. Chegava tarde, entregava projetos incompletos, parecia distante e distraída, lutava contra a depressão, a culpa e a realidade de ter perdido o filho, o casamento e a carreira. A empresa, sem paciência para segundas oportunidades, despediu-a, desempregada, a enfrentar despesas legais e com custódia limitada. Amanda teve de se mudar para um apartamento minúsculo, no lado menos desejável da cidade, a dividir a renda com uma colega de casa que mal conhecia. 2 anos se passaram desde aquela terça-feira fatídica. Kevin reconstruíra a sua vida, tijolo a tijolo. Vendeu a casa que partilhara com Amanda, as memórias eram demasiado dolorosas, e comprou uma mais pequena e acolhedora, perfeita para ele e para Liam. A sua mãe ajudava com o bebê quando Kevin precisava de trabalhar. E lentamente, uma nova rotina instalou-se. Liam estava a crescer e a tornar-se um menino alegre e saudável que chamava orgulhosamente a Kevin pai. Kevin até começou a namorar novamente. Não estava à procura, mas conheceu uma educadora de infância chamada Sophie, num parque onde levava Liam para brincar. Sophie era gentil, paciente e adorava crianças. Começaram devagar, com cafés casuais e longas conversas. Não havia pressa. Kevin aprendera da maneira mais difícil, que construir algo real leva tempo. Sophie conheceu Liam após 3 meses de namoro, e a forma como o menino se iluminou quando ela brincou com ele no chão foi toda a confirmação de que Kevin precisava. Havia um futuro ali. Amanda, por outro lado, não recuperara. Arranjou um emprego numa empresa mais pequena, a ganhar menos de metade do seu salário anterior, a fazer tarefas administrativas básicas que não exigiam criatividade ou responsabilidade. Via Liam uma vez por mês, sempre com um supervisor presente, sempre num ambiente neutro e desconfortável. O menino, agora com 2 anos e meio, preferia claramente ficar com o pai. Quando Amanda tentava abraçá-lo, ele afastava-se, procurando Kevin com os olhos. Cada visita era uma tortura silenciosa. Ela tentara algumas vezes contactar Kevin, a pedir desculpa, a implorar por uma segunda oportunidade, não necessariamente no casamento, mas como copais, como amigos. Kevin respondia sempre de forma educada, mas firme. Amanda, desejo-te o melhor, mas o que fizeste não pode ser desfeito. O Liam saberá a verdade quando for mais velho, e eu farei questão que ele saiba que ambos os pais o amam. Mas tu e eu nunca seremos mais do que estranhos, ligados por um filho. Tu escolheste isto. Uma noite, Kevin estava a deitar Liam na cama, a ler um livro de dinossauros pela 10ª vez naquela semana.
Quando o menino olhou para ele com olhos grandes e curiosos e perguntou: Pai, por que é que a minha mãe não mora aqui? Kevin respirou fundo. Já tinham falado sobre isso antes, mas apenas superficialmente. Às vezes, filho, as pessoas fazem escolhas que magoam os outros. A tua mãe fez escolhas que magoaram o pai. Por isso não podemos viver juntos. Mas isso não significa que ela não te ame. Ela apenas cometeu erros. Os adultos também cometem erros. Liam pensou naquilo por um momento. Tu cometeste erros, pai? Kevin sorriu com tristeza. Cometi, e ainda cometo, mas tento aprender com eles e tento sempre fazer o meu melhor por ti. Liam acenou com a cabeça, satisfeito, e voltou a sua atenção para os dinossauros. Kevin olhava para o filho, aquele pequeno ser humano que dependia inteiramente dele, e sentiu uma profunda gratidão por ter agido quando foi preciso. E se ele fez, se ele tivesse ignorado os sinais, deixado a complacência vencer, onde estariam eles agora? Liam merecia crescer num lar honesto, mesmo que apenas com um dos pais, em vez de uma casa construída sobre mentiras e ressentimento. Naquela noite, depois que Liam finalmente adormeceu, Kevin sentou-se na varanda com uma cerveja, contemplando as estrelas sobre Austin. O seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sophie. Pensando em você. Boa noite. Kevin sorriu, um gesto que se tornara raro nos últimos 2 anos. Ele respondeu com um coração e guardou o telefone. A vida não terminara naquela fatídica terça-feira. Apenas tomara um rumo diferente. Um caminho doloroso e difícil, mas, no fim, mais honesto. E Kevin Hartman, o homem que sempre tinha um plano de reserva, aprendeu que, por vezes, os melhores planos são aqueles que traçamos depois de tudo desmoronar. Você limpa os destroços, guarda o que ainda tem valor e reconstrói, tijolo por tijolo, dia após dia, abraço por abraço. E com o tempo você olha ao redor e percebe que construiu algo melhor do que tinha antes, algo real. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!